Você sabe quem foi o primeiro ator da história, o inventor da tragédia grega? Ficou curioso? Então já se inscreve no canal e clica em gostei aqui embaixo e vem com a gente. Fala galera, tá começando o Zona de Conforto, Onde a intenção é sair dela. Antes da gente falar quem foi o primeiro ator da história, vocês precisam saber de algumas coisas. Então se liga aqui nessa imagem. Essa é a representação de um ritual sagrado praticado na Grécia Antiga, em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho e da fertilidade. Esses rituais eram chamados de ditirambo. Os primeiros registros dessas manifestações datam aproximadamente do século 6 a.C. E se a pessoa não for cristã, como é que ela pensa na data? Antes, os ditirambos eram rituais de cultos agrários, onde os animais eram sacrificados e a pele deles era utilizada como vestimenta em danças que imitavam os animais em dizer aos deuses. Daí teriam surgido as primeiras formas de representação dramática. Mas é difícil definir com exatidão a origem geográfica do teatro, tendo em vista que manifestações culturais aconteciam paralelamente de formas similares em todo o mundo. Porém, o teatro ocidental, como conhecemos hoje, segundo Aristóteles, teria surgido dos rituais ditirambos. E destes rituais surgiu o primeiro ator da história ocidental, que foi... Tespes! Tespes de Ática. Eu fui o primeiro ator. Tespes de Ática nasceu em Icária, uma ilha grega localizada no Mar Egeu, e foi retirado de sua terra natal pelo tirano de Atenas, Pisístrato, parente de Solon. Solon guarde esse nome. Quase nada se sabe da vida do Tespes. Apenas que ele tinha começado a atuar em coros e que foi até líder de um deles. Pô, mas quem é que tava lá pra documentar isso, parceiro? Brincadeira, né? Ele viajava de cidade em cidade, organizando celebrações do ditirambo. Lembra? Pro deus Dionísio. Vinho, bebida, zoeira. Que foram aos poucos se transformando em dramatizações com textos acompanhados de música. E com o tempo, essas celebrações foram se organizando ainda mais em sua forma, com a implementação de diálogos, a divisão das funções e a criação de situações para representar histórias em devoção a Dionísio e outros deuses. Até chegar numa estrutura mais formal, com os primeiros textos teatrais e os primeiros teatros. E com vocês, Julieta. Ué, rapaziada, tamo aí. Teatro, do grego teatron, local onde se vai para ver, para apreciar. Linda, né? Numa das grandes festas dadas, Tespes chegou numa carroça cheia de roupas e máscaras. Vestiu-se, mascarou-se, como se fosse Dionísio. E, do alto da carroça, ele anunciou: "Eu sou o Dionísio!" Era o primeiro homem representando um papel que fingia ser o que não era. E inventou o conceito de protagonista. Ou como eu prefiro chamar, prota. Contudo, idealizando técnicas para contracenar com o coro. E inventou um estilo que um ator ou um cantor desempenhava um único personagem em cada história, diferenciando as personagens com a ajuda de máscaras diferentes. Se tratava de um canto e coral feliz ou melancólico, constituído de uma parte narrativa que era dada pelo cantor principal, ou o corefeu. Este cantor principal, ele contracenava com o coro. O coro que era constituído por personagens vestidos de faunos e sátiros. Seres considerados companheiros do deus Dionísio, que era para quem eles faziam essa homenagem. Esse estilo de apresentação foi chamado de tragédia grega, e Tespes era o seu mais popular representante. Em 534 a.C., pô, mas e quem não for cristão, mano, como é que sabe a data? Em 534 a.C., foram criadas competições para eleger a melhor tragédia em Atenas, onde Tespes foi o ganhador da primeira competição documentada da história. E pelo seu sucesso, ele percorreu várias cidades com a sua trupe de atores em sua carroça artística, carroça a qual era chamada de Carroça de Tespes. Ou como eu prefiro chamar, Tespes Móvel. E obviamente, como nós já falamos, sempre se apresentando com vestimentas, figurinos e suas máscaras. Ou como eu prefiro chamar, as máscaras de... E foi durante uma Olimpíada que o Tespes apresentou sua primeira tragédia. Registros dizem que um homem capaz de representar 5 ou 6 personagens ao mesmo tempo, que escreve as obras e as interpreta com um magnífico sentido de imitação. Agora, bota em PTBR, o que é sentido de imitação? Ele está querendo dizer que este ator, Tespes, tinha uma capacidade absurda de mímese, de cópia. Ele conseguia copiar de uma maneira maravilhosa algo ou alguém que ele via. Resumo, ele era um intérprete magnífico.
Pra dar um resumex, Thespis foi o primeiro ator, autor, dramaturgo e produtor teatral da história ocidental, cara. E não mamava na Lei Rouanet. O cara era sinistro, parceiro, não tinha por onde. Ele foi o inventor da tragédia, o inventor do conceito de monólogo e o inventor das máscaras do teatro. O maluco é brabo. E uma coisa que é legal, uma curiosidade legal, é que nessa época as mulheres eram proibidas de atuar. Elas não podiam estar no palco. Então os homens interpretavam com máscara os papéis masculinos e os femininos. E até hoje as mulheres não têm a mesma representatividade por causa do preconceito. Quantas peças de protagonista homem tu conhece? Quantas peças de mulher? Porra, vamos combinar. Você tem que ser simpatia, vai. O cara era extraordinário, parceiro. Além de ser escritor, ele representava e cantava de forma politizada e polêmica, porque os personagens que ele interpretava, ele colocava nas suas tragédias como crítica social. É um mito. É um mito! Ele defendeu os seus direitos autorais, criando a primeira ideia de bate-boca entre o teatro e o governo. Ele resolveu discutir com o legislador ateniense, Solon, aquele que eu citei no início do vídeo. Então, Solon era familiar de Pisístrato. Pisístrato, cara. Pisístrato, que o arrancou de sua terra natal e o trouxe para Atenas. Pisístrato. Então, o Thespis discutiu sobre a razão de suas críticas aos deuses do Olimpo. Porque o Thespis representava vários personagens divinos e sociais numa mesma apresentação, sempre escondendo seu rosto por trás das máscaras. Todos usamos máscaras, metaforicamente falando. E ao ser acusado de hipócrita por Solon, Thespis respondeu reconhecendo e dando-lhe uma alfinetada. Abre aspas. Vamos lá, fui, em verdade, um grande ator, mas também um hipócrita. Meus deuses, meus mercadores e meus pobres não eram nada mais do que pedaços de minha alma endurecida. Com isso, Thespis reconheceu que seus personagens eram muito mais além do que a sua alma era capaz de representar, assumindo assim que deveria ter ido muito mais fundo nas críticas que ele impunha com a fala de seus personagens. Resumindo, ele sente que ele devia ter colocado mais o dedo na ferida e ter dito o que ele realmente pensava. O papel de protagonista introduzido pelo Thespis permitiu o diálogo entre o ator e o coro. Oh my God, it's more serious than we thought. It's very serious. Her marriage to Lenny is in crisis. With the passage of time, even the strongest bonds become fragile. Great, fellas. It sounds like a fortune cookie. Assim, diminuindo a importância que o coro tinha como foco principal na dramaturgia de uma tragédia. Por outro lado, crescendo assim a importância dos atores. E Thespis criou o conceito de monólogo ao se apresentar na Grande Dionisíaca, na Grécia Antiga, no século VI a.C. Mas e quem não for cristão, como é que aprende a... A Grande Dionisíaca era um festival em honra ao deus Dionísio. Vinho, bebida, zoeira. Thespis se apresentou usando máscara e túnica, se destacando do coro, se apresentando em cima da sua carroça. Ou como ele prefere chamar, Thespis móvel. Isso aí, moleque. Não. Tal atitude era uma grande ousadia para a época, partindo do princípio que o papel de exposição ao público só era dado aos sacerdotes e aos reis. E foi aqui, neste festival, que Thespis interpretou Dionísio, criticou os deuses e discutiu com Solon. O maluco chutou o balde. Thespis representava textos moralistas que criticavam o comportamento humano. Assim, passando por cima das autoridades vigentes, ao criar críticas sociais que ele colocava dentro das suas apresentações, que também eram relacionadas com os cultos de Ditirambo. O miserável é um gênio! Thespis criou o papel de protagonista. Ou, como eu prefiro chamar, prota. Que logo, anos depois, ficou conhecido como a tragédia grega. Thespis também teria criado o chamado segundo ator, ao interpretar dois personagens diferentes de uma só vez, colocando uma máscara no rosto e outra na nuca. Os espectadores se identificavam com as histórias contadas e aos poucos os espetáculos se tornaram encenações de grande participação popular. Supõe-se que o Thespis desencadeou a origem do ator grego na comédia, que logicamente veio depois da tragédia. Preparando assim o terreno perfeito para artistas mais descontraídos e brincalhões se tornarem portadores de vivacidade e folia. O que se tornou um alicerce básico da ideia de teatro cômico em todos os tempos. Thespis, tamo junto. Esse vídeo foi um oferecimento dos cursos da Cia Ratos de Teatro. Desperte a arte em você. Mais informações www.ciaratodeteatro.com.br.
Galerinha do meu coração, eu queria agradecer muito a todas as pessoas que foram responsáveis para que este canal estivesse sendo feito pela Serratos de Teatro. Muito obrigado, queria agradecer o Lucas, parceirão. Tamo junto no trabalho. E é isso aí. Ah, e se você tem alguma dúvida, e se você sabe se é pisístrato ou pisistrato, você deixa aqui nos comentários, a gente vai tentar ler e responder o máximo possível. Queremos saber o que vocês querem ver, então deixem comentários e sugiram temas novos pra gente gravar mais novos vídeos pra vocês. É, a gente quer que a galera que gosta de teatro, de arte e cultura esteja aqui toda reunida. A gente quer criar essa comunidade. É arte power total. E, obviamente, se você gostou desse vídeo, clica em gostei e compartilha, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês. Sim, e se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder os próximos vídeos. Galera, sai da zona! É, mas eu mandei o próximo. É no Mar Egeu. Senhora me liga, vai! Uma ilha próxima ao Mar Egeu. Não é próximo, é localizado! Vai! Uma ilha localizada no Mar Egeu. Uma ilha grega localizada no Mar Egeu. Amém, senhor! Tal atitude vinda de Shakespeare foi foda. Tal atitude vinda... Presta atenção na aula. Aqui, ó. Tal atitude... Tal atitude vinda de Téspes era uma grande ousadia. Por quê? Porque na época, só os reis e os sacerdotes ficavam em papel de exposição ao público. Vai.